Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor James que está falando. Nós estamos falando um pouquinho sobre equação de segundo grau. Aqui é o vídeo 2. Se você não assistiu o vídeo 1 ainda, volta lá, assiste o vídeo 1, que lá a gente vai resolver alguns exemplos de equação de segundo grau. Nós deixamos para essa segunda parte uma pseudo-demonstração, porque estou falando que eu não vou demonstrar, né? Uma demonstração um pouquinho mais... não é tão complicada, mas um pouquinho mais trabalhosa, que precisa ser feito, com mais rigor, tá? E eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer só mais ou menos uma explicação mais simplificada de como ele chegou a essa equação aqui. Primeiro, pessoal, né, na parte 1 do vídeo eu falei para vocês que a equação geral de resolução da equação de segundo grau ela é dada, né, tendo ax² mais bx mais c igual a zero, essa formulinha, erroneamente aqui no Brasil, chamado com fórmula de Bhaskara. No vídeo 1 eu coloquei na descrição lá, né, um pouquinho do histórico dessa equação, para entender um pouquinho porque se chama Bhaskara aqui no Brasil. E há o método de Pauli-Chanel, né, aqui na descrição. Agora eu vou colocar o link para o artigo dele. Está em inglês, mas pega lá o tradutor lá do celular, lá que vocês conseguem dar uma boa lida e entendida no que ele está dizendo, tá bom? Então vamos lá, tá? Pessoal, a gente sabe, né, que numa equação do segundo grau tem algumas propriedades. Também não vou provar essas propriedades nesse momento, tá? Não é fácil, não é difícil, é até de maneira simples, você consegue perceber essas provas aí, tá? Então eu tenho que por uma equação dada dessa maneira, a equação, as raízes 1 mais a raiz 2 sempre vai dar o menos b sobre a. E a multiplicação das raízes c sobre a. No método do Pauli-Chanel, a gente já tem uma pequena diferença, tá? Porque o A é sempre 1. Então, para essas equações aí, eu acabo tendo uma pequena diferença, né? Uma pequena diferença aí na estrutura delas, né? Porque a raiz 1 mais a raiz 2 acaba ficando apenas igual a menos b, né? Isso para a igual a 1, tá bom? Essa que eu estou escrevendo aqui embaixo. E na multiplicação, x1 multiplicado por x2, eu vou obter somente o resultado c, certo? Então a gente parte daí, tá bom? Então vamos para uma primeira constatação, tá? Primeira constatação aqui. O x, nesse tipo de equação, tem solução duas raízes, x1 e x2. Tá? A primeira constatação é essa. A segunda constatação, para a igual a 1, eu tenho que a segunda constatação é essa daqui. Certo? E eu tenho uma terceira constatação, que é essa daqui. Que para A igual a 1, a multiplicação das raízes é igual a C. Então vamos trabalhar um pouquinho com essas constatações aí, tá? O Pauli-Chanel, ele fala que uma letra B qualquer, por exemplo, vamos chamar aqui uma letra H qualquer, pode sempre ser escrita como a média de dois números, certo? Por exemplo, nesse caso, ele fala para a gente que pode ser escrita como o próprio H dividido por 2, certo? Mais um determinado número qualquer. Esse mesmo H dividido por 2, menos esse mesmo número qualquer. O que ele quer dizer com isso? Isso aqui é uma propriedade da média aritmética, onde a média entre dois números, né? Se eu tenho H sobre 2 mais H sobre 2, eu tenho H. I menos I dá zero. Então só sobra o H. Então a partir disso aqui, ele faz uma brincadeira em relação a essa equação 2 aqui. Então ele pega a equação 2, né? E destrincha para a gente de uma maneira um pouquinho diferente. No lugar da H é o menos B. Então, menos B sobre 2
mais um determinado número qualquer, somado com menos b sobre 2, menos esse número qualquer, tem que dar o menos b. Então, o que ele está mostrando para a gente? Que esse menos b sobre 2 mais um número qualquer e esse menos b sobre 2 menos esse número qualquer são as minhas raízes. Certo? Por que ele faz isso? Porque eu posso jogar isso daqui nessa equação 3. Vamos jogar isso aqui na equação 3. Tá? Então, no lugar do x1 e no lugar do x2, eu vou colocar a correspondência aqui, ó. x1 ele apresentou dessa maneira e o x2 ele apresentou dessa maneira. Tá aqui, tá bom? Né? x1 mais x2 mais x2 igual a menos b, igual a menos b. Então, no lugar do x1, eu vou colocar menos b sobre 2 mais um número qualquer, que multiplica agora menos b sobre 2 menos um número qualquer, isso tem que ser igual a c. E qual que está jogado aqui? Multiplicação, uma outra coisinha que a gente precisa lembrar aqui, pessoal, então aqui é um lembretezinho, vamos para um segundo lembretezinho. A mais b, que multiplica a menos b, quanto que dá? O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Certo? Então eu tenho a multiplicação de dois termos, um com a soma positiva, outro com a soma negativa. O resultado é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então vamos lá? Vamos continuar com a equação 3 aqui, ó. Na equação 3 eu tenho, né, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, o primeiro ao quadrado, menos b sobre 2 ao quadrado, menos u ao quadrado. Certo? Igual ao quê? Ao meu c. Pessoal, aí a jogada aqui consiste em isolar esse u, né? Então, nós vamos isolar esse u aqui, ó, tá? Então eu vou passar o u para cá e o c para lá, o c vai para negativo e o u é positivo, tá bom? Então, vou manter o u desse lado, menos u ao quadrado é igual a... Isso aqui vai ficar b ao quadrado sobre 4. Esse negativo é que eu mudei de lado da igualdade, porque o b ao quadrado dá positivo, né? E o 2 ao quadrado 4, mais c. Aí eu só inverto os sinais aqui, eu tenho ele isolado, tá bom? Então o meu u, b ao quadrado sobre 4, mais c, u ao quadrado. Tá, pessoal? Então eu tenho aqui que o u ao quadrado é isso, né? Então vamos continuar mais um pouquinho aqui embaixo e vamos jogar finalmente na equação 2 novamente. Então, u é igual a esse número qualquer que a gente escolheu, é raiz de b ao quadrado sobre 4 menos c. Aqui é menos, tá, pessoal? Me desculpem. Eu troquei o sinal de todos os elementos aí. Então, eu tenho u valendo isso. E o x não tem isso como solução? Então, para a gente finalizar aqui em verde, ó, o x não tem como solução x1 e x2, ou seja, menos b sobre 2 mais ou menos u. Essa não é a solução? Né? Então, eu tenho, finalmente, que o meu x ele é o quê? Menos b sobre 2, mais ou menos o u, que está aqui. B ao quadrado sobre 4 menos c. Né? Que nada mais é que a maneira que o Paul-Chenlot apresenta para a gente resolver a equação de segundo grau de uma maneira diferente. Certo, pessoal?
Essa parte aqui é mais para quem gosta de matemática, mais para quem gosta de demonstração. É uma pseudo-demonstração, tá, pessoal? Não estou levando aqui muita coisa ao rigor, né? Não demonstrei essas coisas aqui, embora sejam relativamente simples, tá? Algumas passagens aqui também não foram demonstradas, como essa da média, essa da produto notável aí, mas eu acho que deu para entender mais ou menos da onde que ele partiu para ele chegar nessa resolução diferente de equações do segundo grau. Tá bom, pessoal? Até mais. Próxima aula aí tentaremos apresentar algo novo para vocês.